as nossas boas-vindas a todas e todos que nos assistem. Este é o programa Lideranças Femininas, uma série de entrevistas promovida pela Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em parceria com a Assessoria de Comunicação Institucional. E eu recebo hoje a juíza Rejane Oliveira, que é nossa ouvidora da mulher. Essa entrevista já estava agendada na nossa programação e tivemos a grata surpresa, então, da doutora Rejane, que é juíza criminal do Coraci, do Distrito de Coraci, e também é juíza auxiliar da Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado. A grata surpresa de que ela também veio a ocupar a judicatura eleitoral em Belém e foi designada, então, pelo nosso presidente para ser a nossa ouvidora da mulher. Então, muito prazer, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. E eu vou logo começar com a nossa pergunta para iniciar esse bate-papo, para a senhora contar um pouquinho da sua trajetória, né? O que a senhora fez antes de se tornar magistrada, né? Qual era a sua atividade e também quando foi o start, o momento em que a senhora se viu como defensora dos direitos humanos das mulheres e, a partir desse momento, passou a defender essa bandeira. Olá, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer participar dessa série, que é uma série da Ouvidoria da Mulher, onde estou agora como ouvidora, mas, como você disse, já havia programado para fazermos essa entrevista antes de eu assumir a Ouvidoria da Mulher aqui no Tribunal Eleitoral. Então, eu quero agradecer o convite, é uma honra. Eu sou magistrada há apenas 24 anos. Eu sou uma mulher, então o fato de ser mulher já me leva a ser uma defensora de direitos humanos das mulheres. Sou nordestina, que é um outro fator que me leva a pensar numa sociedade igualitária, já que o povo nordestino sofre tanta discriminação, tantos preconceitos. Então, uma mulher nordestina já tem motivos de sobra para se comprometer com as lutas pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres. Durante algum tempo, eu, como advogada, eu atuei muito na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Isso lá no Ceará, que era onde eu vivia. E fui de uma ONG que trabalhava com defesa de criança e adolescente e com direitos das mulheres. Então, lutar para que se elimine essa desigualdade de gênero, eu tenho isso como profissão de fé. É a minha utopia, é ver uma sociedade justa, igualitária, em que as mulheres não sejam mortas por serem mulheres, em que as mulheres não tenham medo de andar nas ruas, que as mulheres tenham uma vida livre, que as mulheres possam decidir o seu destino. Então, essa é a minha utopia. Sim. E eu vi, então, que a senhora já começou, antes da magistratura, a se envolver com esses temas de direitos humanos, né? E, no caso, com a chegada da magistratura, a senhora como concilia a questão da defesa dos direitos humanos e o seu trabalho? Isso ajuda, de certa forma, o fato de ser uma magistrada hoje em dia? Eu acho que, como magistrada, eu tenho ainda que ter mais compromisso com a defesa dos direitos humanos. E você sabe que o início da magistratura não se dá pela capital, nós não entramos pela capital, nós temos todo um percurso pelas comarcas do interior do estado. E quando eu cheguei nos municípios, como eu tinha já essa experiência de formadora, de capacitar integrantes de conselhos tutelares, eu chegava na comarca, já via se tinha conselho tutelar, e aí, se tivesse, eu já reunia. Então, eu sempre gostei muito de
de trabalhar com essa questão da informação, da capacitação, para que as pessoas possam exercer melhor a sua atividade. E como magistrada, eu acho que eu tenho um dever de ter esse compromisso com a defesa de direitos humanos. Hoje tem um protocolo, né, de julgamento com perspectiva de gênero. Se a senhora conseguir começar explicando, porque muita gente que nos assiste não sabe o que é o protocolo com perspectiva de gênero, né? E a senhora puder explicar, fazer um resumo do que se trata e falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, como aplicar na prática, nos processos, nos julgamentos, os direitos humanos, fundamentalmente aplicando a Constituição, garantindo aqueles direitos e princípios que estão na nossa Constituição, que ali são os direitos fundamentais. E o que são direitos fundamentais? São direitos humanos que estão constitucionalizados, que estão positivados na Carta Constitucional como direitos fundamentais. Mas eu gosto muito de uma frase do Carlos Drummond de Andrade: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então a Constituição está lá, dizendo com o princípio da igualdade. Mas a igualdade, se nós aplicarmos num processo, não fizermos uma análise com perspectiva de gênero ou de raça, ou que nós chamamos de interseccionalidade, nós não vamos dar o direito material, a igualdade material, a igualdade substancial. A igualdade formal é aquela que está lá na Constituição, mas a igualdade formal não dá direito. Por exemplo, num caso de uma pessoa indígena que não entende o português, eu não posso aplicar da mesma forma. Eu tenho que fazer uma distinção ali para igualar. É isso. O protocolo vem para dizer o óbvio, né? Mas às vezes o óbvio é necessário. A senhora foi juíza de vara específica de violência doméstica e familiar, né? Nessa época que a senhora trabalhou, o que mais lhe causava aquela sensação de impotência diante da cultura machista e que faz, né, com que as mulheres acabem sofrendo tanta violência doméstica? Talvez acho que seja a violência mais amplamente praticada contra as mulheres hoje em dia. Os processos de violência doméstica que me aflige ainda hoje é ver como, depois de 18 anos da Lei Maria da Penha, com tantas campanhas de informação, e ainda hoje, e os casos só aumentam. Os casos de violência doméstica só aumentam. Isso é muito aflitivo, porque são tantas campanhas, são tantos projetos, mas nós não conseguimos mudar essa cultura machista, patriarcal. 18 anos de Lei Maria da Penha e nós ainda vemos a mulher sofrer a violência doméstica em casa ou pelo ex-companheiro e ela ser revitimizada porque o sistema de justiça ainda não está completamente aparelhado no sentido amplo de que as pessoas, de que quem opera o sistema de justiça esteja realmente envolvido e comprometido com o julgamento com perspectiva de gênero, com uma atuação com perspectiva de gênero, para atender a essa mulher sem fazer julgamento dessa mulher e essa mulher ser revitimizada. Isso me aflige muito. Bom, durante a sua vida também, a senhora, por ser mulher, já sofreu, com certeza, né, diversas situações de preconceito, discriminação, dentro do trabalho, enfim. Queria que a senhora
contasse as situações, como a senhora lida com esse tipo de discriminação, preconceito, e se isso existe também, de uma certa forma, dentro da magistratura. Nenhuma mulher está livre de sofrer uma violência. Infelizmente, é muito triste, é muito dolorido dizer isso, mas é a realidade. Nenhuma mulher está livre de sofrer uma violência. Eu não tenho um caso concreto, assim, dizer assim, eu sofri violência, porque, assim, eu tenho o privilégio, a felicidade de, na minha casa, nunca ter presenciado nem sofrido violência doméstica. E como eu tomei consciência muito cedo sobre essa questão do feminismo, então eu sei identificar um assediador e conseguir bloquear, dar um basta, mas não estou livre disso, como nenhuma mulher está. Não existe lugar seguro para as mulheres, infelizmente. Nós somos alvo de violência nas ruas, no transporte coletivo, nos locais de diversão, no local de trabalho e em casa, que infelizmente é o local onde a mulher deveria se sentir protegida. Eu sempre aprendi, desde pequena, que o lar, que a casa, é o lugar mais seguro para a gente. E hoje, quando a gente vê as estatísticas, a gente vê que não é o lugar mais seguro para as mulheres. Então, é muito triste ver as estatísticas sobre violência de gênero. É muito doloroso. E, em especial, os índices de feminicídio. E aí é muito importante também, quando esse projeto de conversa com lideranças feministas, que aumentem essas lideranças, né, para que as mulheres se vejam representadas nos espaços de poder, não só nos espaços de poder, porque lideranças não são só nos espaços de poder, mas público, mas também nas associações, nos sindicatos, nos partidos políticos. A senhora mencionou, né, a participação de mulheres nos partidos, na política, né, como um todo. E eu sei que a senhora também faz parte de uma coordenação da atual gestão da Associação de Magistrados do Estado, uma coordenação que trata de questões de gênero e de participação feminina. Como é que vocês estão trabalhando essa questão da participação feminina nos espaços de poder do Poder Judiciário do Estado do Pará? Hoje em dia, por exemplo, cargos de desembargo, né? Não sei se a senhora tem os dados, mas a gente tem mais desembargadores de gênero masculino do que desembargadoras. Isso? E como é que a Associação de Magistrados vê essa questão? Como pode tentar melhorar? Na verdade, na Associação de Magistrados, na AMEPA, eu estou numa diretoria de equidade e diversidade de gênero. Mas eu estou como coordenadora do Comitê de Incentivo à Participação Feminina no Tribunal de Justiça e também aqui no Tribunal Eleitoral. Por quê? Porque o CNJ tem uma política judiciária de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. E isso determina que todos os órgãos do Poder Judiciário procure tratar isonomicamente para cargos de chefias. Aqui o Pará é um ponto fora da curva. Nós somos o único tribunal no Brasil, Tribunal de Justiça, que tem mais mulheres no segundo grau do que homens. Inclusive o Tribunal de Justiça do Pará, foi o primeiro tribunal do Brasil a ter uma mulher presidindo o tribunal. Foi a desembargadora Lídia Fernandes. Tem uma fotografia icônica, assim, do Tribunal de São Paulo. É uma fotografia que não precisa nenhuma legenda. Você olha lá,
é o maior tribunal do país. Tem dificuldade de identificar uma Você mulher tem dificuldade de encontrar uma mulher na desembargadora. fotografia. E aí o Comitê de Incentivo à Participação Feminina dos tribunais tem essa função de estar sempre monitorando como o tribunal está desenvolvendo a sua política de pessoal. Doutora, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista, mas eu queria tocar em um ponto específico, que é a questão da violência política, né, contra a mulher. A gente recentemente teve aprovada a lei que acrescenta um artigo, né, sobre violência política de gênero no Código Eleitoral, transformou essa violência em crime. Como é que a senhora enxerga a política brasileira hoje em dia em relação à violência contra a mulher? A violência política de gênero é muito grande, né? Nós temos visto coisas assim abomináveis de parlamentares contra colegas mulheres parlamentares também. Eu nunca acho muito bom criar mais crimes, mas às vezes é necessário. Então, essa lei veio porque há necessidade, porque as mulheres na política sofriam violência de gênero e, no máximo, ficava ali uma questão dentro do próprio parlamento, com um corporativismo muito grande, e como tem um maior número de homens do que de mulheres, as coisas sempre ficavam meio arranjadas ali para que não houvesse uma penalidade para aquele parlamentar que praticou aquela violência contra aquela parlamentar. Então, eu acho que é muito importante, acho que nós precisamos divulgar mais essa lei, assim como divulgamos muito a Lei Maria da Penha, nós precisamos divulgar para que as pessoas tenham conhecimento de que aquilo é crime. Qual é o papel, então, do Ministério Público nesses casos e também da ouvidoria da mulher dos tribunais eleitorais, seja do TSE, do TRE do Pará e de outros tribunais que criaram, né, esse canal de denúncia? Qual seria o papel desses canais e também do Ministério Público nessa questão do recebimento das denúncias de violência de gênero? A mulher que sofre uma violência política de gênero, ela dependendo do caso, ela pode tomar vários caminhos. Procurar diretamente o Ministério Público, e o Ministério Público procurar uma delegacia de polícia, se tiver uma DEAN, melhor, uma delegacia de atendimento à mulher, mas se não tiver uma DEAN, qualquer delegacia, registrar um boletim de ocorrência, que será instaurado um inquérito, e com relação à ouvidoria, se ela tiver dificuldade de saber o que deve fazer, ela pode procurar a ouvidoria para ser orientada. Doutora, eu quero lhe agradecer muito. Foi realmente uma entrevista muito rica. A senhora trouxe muitas informações importantes. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu que agradeço. Eu espero ter realmente contribuído de alguma forma aqui para esclarecer aí as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. Eu só esqueci aqui no início, porque como nós estamos no YouTube, né, de fazer minha autodescrição para as pessoas que não podem nos ver. Então, eu sou uma mulher de pele branca, de cabelo curto. Hoje ele está alisado porque está escovado, mas ele é cacheado. Estou vestindo uma blusa preta de manga comprida e usando uma saia preta e branca. Pronto, excelente. Doutora, muito obrigado então mais uma vez e a todos que nos assistem. Obrigado também.